Bom dia a todos. Bem, hoje eu vou falar um pouquinho, na verdade, de domingo aqui tem uma sequência de temas. Quem geralmente vem todos os domingos acompanha essa sequência, né? A gente segue aqui os temas do Evangelho. E o tema de hoje ele está no capítulo 27. Eu vou falar sobre alguns itens. É um capítulo longo, tem vários itens. Então, eu vou falar aí de uns 4 itens, do item 16 ao item 21. A gente vai falar um pouquinho sobre a prece. E antes de falar sobre a prece, quando eu comecei a estudar esse tema, me veio aquela afirmação que nós fomos feitos à semelhança de Deus. E durante muito tempo, antes de ser espírita, eu não entendia muito isso. Eu associava, como outras pessoas também, que isso que a gente conhece como a gente, né, que o nosso corpo foi feito à semelhança de Deus. E depois de conhecer a doutrina, eu entendi que, quando ele diz que nós fomos feitos à semelhança de Deus, nós espíritos, né? Deus nos criou espíritos e o nosso espírito foi feito à semelhança dele. Então, para a gente entender os potenciais do nosso espírito, entender o que é o nosso espírito e tudo que ele pode fazer, a gente tem que conhecer um pouquinho dos atributos, das características de Deus. E o pouco que a gente conhece, é claro que um dia a gente vai conhecer mais, quanto mais a gente se eleva, mais a gente progride, mais conhecimento a gente tem, a gente vai conseguir entender e sentir a Deus, mas, por enquanto, as informações que a gente tem é que ele é soberano em muitos atributos maravilhosos, né? Soberano, por exemplo, em justiça. Então, quando eu entendo que Deus é extremamente justo, eu já consigo pensar que ele criou o nosso espírito com essa centelha de justiça também. Quando eu entendo que também Deus ele é bom, eu entendo que o nosso espírito também tem essa centelha de bondade, essa semelhança de bondade a Deus. E ele também é onipresente, e eu entendo que o nosso espírito também pode estar presente em qualquer lugar. E a gente entende hoje que é por meio da vontade, é por meio do pensamento, a gente pode estar em qualquer lugar. E também Deus é soberanamente poderoso, né? Onipotente. E sim, o nosso espírito, como ele foi feito à semelhança de Deus, nosso espírito também tem poderes. Temos poderes, acreditando ou não isso, e estamos utilizando eles a todo momento, e a prece é um desses poderes. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa semelhança que temos com Deus, de sermos poderosos, de sermos deuses. Que poderes, né? Como que a gente consegue exercer os nossos poderes? E sempre que a gente pensa em poder, a gente pensa em algo sobrenatural, né? Mas, na verdade, isso não tem nada de sobrenatural. Os nossos poderes são extremamente naturais. A gente exerce os nossos poderes por meio... Eu coloquei 4 coisas aqui. Por meio da palavra, por meio do pensamento, por meio da vontade e por meio da ação. Sim, a palavra, naturalmente, cada palavra ela tem o seu poder, ela tem o seu peso, ela tem a sua energia, ela tem a sua vibração. Então, quando nós pensamos na palavra ou dizemos a palavra, nós estamos jogando aquilo para o universo, conscientemente ou inconscientemente. Então, sim, o nosso discurso, aquilo que dizemos, ele passeia pelo espaço. Ele passeia pelo espaço, ele rodeia a gente, ele rodeia as pessoas e, consequentemente, ele é atraído para as nossas vidas, aquilo que falamos. O nosso pensamento, principalmente, ele é como se fosse uma ligação ainda mais direta. Mais do que você dizer, você pensar, esse pensamento também tem um poder. Esse pensamento se liga àquilo que você está pensando, né? A vontade. Eu costumo dizer, na verdade eu aprendi isso na doutrina espírita, que nada é mais poderoso do que a vontade, o desejo do coração. E a ação. Então, por isso que a gente aprendeu o tal do vigiai. O que a gente tem que vigiar? Como nós somos poderosos, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas vontades e a nossa ação, ela gera uma vibração no universo e aquilo acontece, é isso que a gente tem que vigiar.
Porque vai acontecer. Porque é um fato, é uma lei. Claro que vai acontecer, a gente tem que entender que os nossos poderes, eles são reais, eles acontecem, mas eles acontecem dentro de um cenário que tem leis. Nós vivemos em um cenário que é regido pelas leis de Deus. Essas leis são leis materiais, né? Como, por exemplo, se eu soltar essa garrafa aqui, uma lei física, uma lei material vai agir sobre essa garrafa, que é a lei da gravidade. Essa garrafa vai cair. Então, sempre que tiver nesse tipo de contexto, quando eu soltar algo que tem peso, vai cair. É uma lei, certo? Nem a lei do meu pensamento, nem a força do meu pensamento, não há algo que eu possa fazer para essa lei não acontecer, porque essa lei é imutável nesse tipo de contexto, certo? Então, sim, podemos exercitar os nossos poderes dentro de um cenário de regras, de leis materiais e leis morais, certo? Muita gente pensa assim, é exatamente isso, na verdade as leis de Deus já existem, não tem nada que eu possa fazer. Eu não posso mudar nada, tudo acontece de acordo com o que Deus quer. Não, esse é um pensamento limitado. Muita coisa acontece de acordo com o que Deus quer, mas nós temos o livre-arbítrio, um livre-arbítrio que ele age dentro desse cenário em que já acontecem as leis de Deus. Então, nós somos co-criadores, né? Nós somos responsáveis por meio de pensamentos, ações, palavras e vontade, por criar tudo o que acontece ao nosso redor, dentro de um cenário que já tem leis que estão vigentes, certo? Então, o que a gente tem que vigiar? Tudo isso, palavra, pensamento, vontade e ação. Por quê? Porque acontece, porque sai da gente e volta. E a gente tem que orar. Então, eu entendi que o orar é usar tudo isso de forma direcionada. É usar tudo isso com inteligência. Quando a gente ora, a gente usa esses 4 atributos, mas de forma consciente. E quando a gente usa de forma consciente, a gente usa melhor. A gente sabe o que a gente está fazendo. Tá. Então, focando aqui nessas 4 características, nesses 4 poderes que a gente... nas 4 formas que a gente exerce o nosso poder, e falando mais um pouquinho disso sobre vigiar, vamos pensar um pouquinho nas palavras. É porque eu já ouvi isso muitas vezes em palestras e até li sobre isso, mas eu falo, caramba, como é que eu faço para trazer isso para a minha realidade? Como é que eu faço para entender isso no dia a dia mesmo? Porque quando a gente sai daqui, eu não sei o que acontece, mas eu, pelo menos, sinto que eu uso errado. Eu me pego várias vezes sem saber o que eu estou pensando, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. E eu falo, caramba, que desperdício, eu estou usando meus poderes tudo errado. Então, quando a gente fala em prestar atenção nas palavras, eu escrevi algumas coisas aqui. Geralmente, no dia a dia, o que você agradece? Porque aquilo que você agradece, você atrai. Então, vocês se fazem essas perguntas, o que eu ando agradecendo? Às vezes a gente não agradece. E quando a gente não agradece, a gente não vibra, a gente não atrai mais aquele acontecimento, mais daquilo que a gente gosta. Então, algumas perguntinhas eu coloquei. O que você agradece? Agora, o principal aqui. O que você reclama? Verbalmente ou em pensamento? O que você tem se queixado? Porque isso também que você tem se queixado é aquilo que você vai atrair para a sua vida. Não exatamente os mesmos tipos de acontecimento, mas você atrai aquele tipo de sensação, de sentimento. Outra coisa, o que você tem medo? 3 principais coisas. Então, eu atraio o que eu agradeço, eu atraio o que eu reclamo, eu atraio o que eu sinto medo. Se a gente começa a vigiar, prestar atenção nisso, a gente começa a anular alguns tipos de pensamentos naturais que vêm na cabeça da gente. Uma vez eu ouvi numa palestra que a gente não consegue evitar que um passarinho pouse na nossa cabeça, mas a gente consegue evitar que ele faça um ninho.
Então, às vezes, vem aquele pensamento pessimista, vem aquele medo, e se você fica alimentando ele, se você fica ali pensando nele, dando espaço a ele, ele vai fazer um ninho na sua cabeça. E aquilo vai chegar uma hora que vai se tornar uma realidade na sua vida. Eu coloquei aqui dos pensamentos, né? Quais são os seus pensamentos? Geralmente, a maioria são negativos, são positivos, eles são otimistas, eles são elevados. Sobre a vontade, né? A nossa vontade, os nossos desejos, ele tem um poder muito grande. Mas, na maioria das vezes, a gente manda uma mensagem confusa para o universo. O que você quer? Às vezes a gente não sabe o que a gente quer. Isso é o quê? O que é o querer? É a vontade, é o desejo. É um dos nossos mais poderosos e fortes poderes. Então, se pergunte, o que eu quero? Ele é confuso? Você não sabe? Você não quer nada? Se você não sabe ou não quer nada, é nada que você vai ter. Você está usando o seu poder, ele está funcionando, e você está vivendo exatamente aquilo que você quer. Talvez nada, ou é confuso. E por último aqui a ação, né? Então eu falei da palavra, o que a gente tem dito, o pensamento, se são negativos, positivos, a vontade, se ela está direcionada aos nossos planos, o que a gente quer, se a gente joga para o universo pedidos que a gente quer para a nossa vida, e a ação. Então é um conjunto de coisas. Imagina se o seu discurso é um, se o seu pensamento é outro, se a sua vontade, você nem sabe o que você quer, e a sua ação é totalmente diferente. Aí a sua vida é uma bagunça mesmo. Por quê? Seus poderes estão assim, ó, para cima, para baixo, para um lado, para frente, para um lado. A ação. O que você tem realizado? Você vive? Você se movimenta? Ou você só sobrevive? Aquele lance, né? Dorme, acorda, come, trabalha. A gente tem que ter congruência. A primeira coisa que a gente tem que ver, qual que é o desejo do nosso coração? O que eu quero? É isso que eu quero. Anota. Quero isso, 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 isso. Beleza, para eu conseguir isso aqui, primeira coisa, a vontade. A vontade está direcionada. Segunda coisa, vou começar a pensar que eu estou vivendo essa realidade. E vou começar a pensar em meios de conseguir essa realidade. Joga para o universo, pensa naquilo várias vezes, como se você já vivesse aquilo. Terceira coisa, começa a falar sobre isso. Fala em voz alta, mesmo que sozinho. Isso não é loucura, não. Isso é inteligência, hein? É usar bem os nossos poderes. Usa o poder da palavra. Quarta coisa, começa a agir de acordo. No dia a dia, nas pequenas coisas. Aí a gente vai estar usando essa incrível semelhança que a gente tem com Deus, que é sermos poderosos a nosso favor. Certo? Falando mais da oração. Eu falei para vocês que a oração é utilizar todas essas quatro características de forma intencional, consciente e direcionada. E é a forma mais eficiente de a gente utilizar esse nosso poder. Eu vi aqui que é a forma mais forte, poderosa e imediata de utilizar o nosso poder, conseguir o que quer, e também é uma forma maravilhosa de fazer o bem. E de você afastar de você aquilo que você não precisa passar, coisas ruins que você não precisa passar. Então, a oração, naturalmente, muita gente fala assim, orar é a mesma coisa que meditar, né? Ou será que orar tem que envolver palavras, tem que envolver pedidos, agradecimentos ou um louvor? São coisas diferentes. Mas as duas coisas têm coisas parecidas. Porque quando a gente ora, quando a gente se coloca em estado de prece, né? A gente costuma dizer que a gente se coloca em estado de prece. O que é? A partir do momento que você respira fundo e fala assim, agora eu vou orar, agora eu estou disposta a fazer uma prece aqui, automaticamente você se conecta com essa energia boa, essa energia de auxílio que já existe em torno de você. Já existe em torno da gente, porque Deus sabe exatamente aquilo que a gente precisa, e Ele disponibiliza a ajuda certa para cada pessoa e coloca ela ali à disposição de cada pessoa, mas Ele quer uma iniciativa nossa. Ele quer que nós queiramos a ajuda, Ele não força nada. Então, a partir do momento que a gente se coloca em estado de prece,
eu costumo brincar que a gente abre o teto solar, é um botãozinho, tchum, eu abro o teto solar, começa a entrar, a penetrar em mim, e eu levanto as mãos e acesso todas essas bênçãos, toda essa ajuda, esclarecimento, intuição, muitas vezes soluções, ideias, calma, força, paciência que eu preciso para resolver as minhas questões práticas do dia a dia, ou para eu me sentir melhor. E a meditação também ela acaba tendo, dentre outras funções da meditação, que é o autocontrole, a expansão da consciência, mas ela também faz a gente se conectar com essa energia de auxílio positiva que existe à nossa disposição. Então, muitas vezes a gente está em estado de prece. Isso já é ótimo, porque a gente acessa essa ajuda. Porém, quando a gente se coloca em estado de prece e começa a utilizar das palavras, lembre-se, palavras têm peso, palavras têm direcionamento, e começa a utilizar do pensamento, a gente direciona. A gente aproxima aquilo que a gente quer da gente, ou aquela pessoa que a gente quer se conectar da gente. Eu estava estudando aqui, a forma como isso acontece é muito matemático, é muito científico. Eles até disseram assim, a gente não quer materializar a prece, né, deixar isso de uma forma racional, mas acontece por meio da ciência mesmo. Quando você ora, o seu pensamento... E mais, né, eles dizem aqui, não basta dizer palavras. Principalmente, isso mais antigamente, ou talvez em outras religiões, aquele tipo de prece, de oração que é em outras línguas, que as pessoas não entendem o que tá sendo dito, né? Ele falou que não que isso não tenha valor. A prece em outra língua, ela pode até tocar o coração, mas a prece com mais potencial, ela tem a ligação do coração com a inteligência. Então, as palavras que são entendidas se conectam com a nossa inteligência. E aquilo que é compreendido toca o coração. Enfim, mas quando a gente pensa nas palavras, a gente se conecta com aquilo que a gente quer, e essa conexão é fluídica mesmo, né? Uma conexão, a gente se aproxima, aquilo que eu disse no começo, que nós também somos onipresentes, assim como Deus é real. E a gente imaginar, está dizendo aqui que toda a prece, é claro que Deus utiliza da espiritualidade amiga para ouvir as nossas preces e levar esses pedidos, esses sentimentos até Ele. Ou isso quando a gente direciona a Deus, por exemplo, ou quando a gente direciona a pessoas específicas, também chega a Deus. Enfim, toda a prece chega a Deus. E a gente pensa assim, poxa vida, esse meu pensamento, de fato, por uma forma fluídica, imagine uma ligação mesmo fluídica, está me conectando a Deus. Eu estou falando de Deus. É uma coisa extremamente forte e poderosa. E ele disse, né, só você pedir que eu vou te atender. A única forma de Deus não atender o nosso pedido é se ele perceber que aquilo não vai fazer bem para a gente. Não vai ser útil para a gente. Às vezes a gente pede para não sofrer, mas de repente a gente sofre. Por que a gente sofreu? Pode ser muitas coisas. Ou a gente não estava acreditando muito naquilo que a gente estava pedindo, ou a gente criou aquela realidade, e é uma lei, se a gente cria aquela realidade por meio dos nossos pensamentos, ações, discursos, aquilo vai acontecer. Ou, por mais que eu tenha feito a lição de casa direitinho, se eu estou passando por um sofrimento, é porque Ele é o melhor para mim. Então, Deus só não atende um pedido nosso para o nosso bem. Mas existe muita coisa, Ele dá um espaço gigante de coisas que a gente pode pedir e que pode acontecer. Na verdade, eu até imagino Ele lá em cima assim, olha, algumas coisas vão acontecer que é por seu bem, mas tem diversas outras que estão aí, ó, à sua disposição, mas você só vai ter se você pedir. E tem um monte de coisa legal, um monte de coisa boa. Então vejam aí o que vocês querem e peçam, porque Ele está louquinho para atender. Tá bom? Aqui eles falam muito da prece pronta, da prece repetida. Como eu disse, eu não sei se vocês praticam esse tipo de prece, não que elas não tenham valor, né? Aquelas preces que já são uma fórmula. Sim, elas têm seu valor, mas lembra que eu falei no começo, nada é maior do que a força da vontade. Aquelas palavras têm que fazer sentido para você, têm que ter significado para você, porque Deus olha, na verdade, a sinceridade do coração, a intenção do coração. Apesar das palavras terem peso, terem poder,
A intenção do coração é o que pesa mais, numa prece. Então, veja a prece que cabe melhor para você, se é espontânea, se você tem aquela sua de praxe. Vê aquela que te conecta mais àquilo que você quer. E faça. Aqui, ó. Pela oração, eu posso evitar que coisas ruins aconteçam? É aquilo que eu estava falando, né? Eu li aqui que a maioria das coisas que acontecem para a gente, a maioria das coisas ruins, dos males da vida que acontecem com a gente, não era para acontecer. Não precisava acontecer. A gente acaba criando pelos excessos, por utilizar mal os nossos poderes, concentrar nossos pensamentos e ações em coisas ruins. Então, a maioria das coisas que a gente passa, olha como a gente, de certa forma, perde tempo, né? A maioria das coisas, ele foi bem categórico. A maioria das coisas a gente não precisa passar. Na verdade, a gente veio aqui para ser feliz. A gente vai passar por algumas coisas que a gente tem que passar, que são resgates, né? Mas a maioria das coisas a gente está complicando mesmo. Então, sim, por meio da oração, por meio da prece, a gente consegue ter a força, a resignação, a paciência necessária e as boas intuições para evitar esses males que a gente não precisa passar. É um ótimo recurso para a gente evitar males que a gente não precisa passar. Certo. Só um minutinho que eu vou contar um segredo para vocês. Eu fui pega de surpresa para falar sobre esse tema. Eu fiz ele em poucas horas, mas está saindo, ok? Ah, tá. Legal. Seguinte, aqui, nesse capítulo aqui, ele fala muito sobre a prece pelos mortos, principalmente pelos espíritos sofredores. O que eu achei bem legal é que ele falou que tem 3 casos, né? Tem pessoas que acham que não vale a pena fazer prece por mortos, porque tem a crença que a pessoa que morreu, ou ela está salva, por conta das ações que ela teve aqui, ou ela está salva, então ela não precisa de orações, porque ela está salva, ela está no paraíso, ela está ótima, ou ela vai viver as penas e os sofrimentos dela pela eternidade, no inferno, sei lá onde, mas ela vai sofrer para sempre, então não há muito que eu possa fazer. Aí eles falam assim, ok, essa crença, ela não é muito coerente, por quê? Porque vamos supor que aquele que tenha falhado muito aqui, ele tenha morrido e ele sim, ele vai viver para sempre as penas e os sofrimentos. Vamos supor não, isso acontece muito, com base no sofrimento, com base em todas aquelas penas, essa pessoa se regenera. Essa pessoa se arrepende, ela fica com remorso, ela se arrepende, ela muda. Ela quer ser uma pessoa diferente, ela quer ser uma pessoa boa. Como acontece muito quando a gente vê muita gente que vai preso, muda e fica, né, e cumpre a sua pena e se regenera. Então ela vai ficar para sempre naquele sofrimento, sem ter uma segunda chance. Então ele fala assim, tudo bem, mesmo que isso não faça sentido, né, que as pessoas podem mudar, poxa vida, só porque ela vai viver na pena eterna, no sofrimento eterno, você não pode aliviar um pouco? Vamos supor que ela vai viver isso para sempre, sabendo que a sua prece pode aliviar as dores dela, pode ser um bálsamo, um momento de prazer, de alívio, você vai negar uma prece para ela? Sabendo que a prece feita para os mortos, como eles estão nessa situação, a sensibilidade deles é muito maior, essa prece ela chega de uma forma muito mais eficiente. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso que as pessoas acreditam, elas falam assim, quando a gente morre, a gente tem um tempo para sofrer. A gente vai sofrer sobre um tempo determinado aquilo. Eles também falam que isso não é coerente, que não existe um tempo determinado para sofrer cada falha. Não existe uma tabelinha lá assim, roubou 10 anos de sofrimento, matou 30, xingou a mãe 80. Xingar a mãe é mais grave, né?
Não existe isso. Mas ele fala assim, mesmo que fosse isso, mesmo que a sua crença seja essa, tipo, ele vai sofrer o tempo que tiver que sofrer. Não há nada que eu possa fazer, não posso encurtar o tempo de sofrimento dele por meio da minha prece. Ele fala, ore mesmo assim, se você acredita nisso. Porque acredite, a sua oração vai aliviar, a sua oração vai ser ouvida. Então, independente de qual que é a sua crença, por favor, ore pelos mortos, porque eles precisam da sua oração. É a melhor chance deles, para eles terem um pouquinho da dor deles aliviada. Porque quando a gente morre, o fato é o seguinte, ó. Aí ele fala como é que funciona mesmo. Então, essas são as duas hipóteses, né? Mas o que acontece mesmo, a lei de Deus mesmo é... Sempre que a gente infringe uma lei de Deus, a gente vai assumir as consequências. Essa é a lei. Não tem como. O que é assumir as consequências? Então, assim, sempre que a gente comete uma falta, a gente vai assumir as consequências. Muitas das vezes, a gente já começa a assumir essas consequências agora. Mas é infalível quando a gente morre. Quando a gente morre, a gente vai sentir. Porque a gente está lá, somente como espírito mesmo, e aí vem tudo. Vem as lembranças, vem as sensações, e a gente começa a sentir, a assumir as consequências de todas as falhas que a gente cometeu. O que é assumir essas consequências? É sentir dor, é sentir perturbação, é sentir dor emocional. Quando eu falo dor, é dor emocional. É aquele sentimento que aperta, porque ele volta para você. Então, essa é a consequência. Você sofre, você começa a sofrer. Aí o que acontece? Quanto tempo você vai sofrer? Porque ele fala que não existe um tempo determinado. Dependendo da falha, você vai sofrer tanto tempo. Quanto tempo você vai sofrer? Até você se arrepender. Até você dizer chega. Falar, nossa, eu entendi. Eu estou arrependido, eu entendi. Eu fiz um monte de burrada e eu estou passando por isso agora, mas chega, eu preciso de ajuda. Eu estou cansado de sofrer. A partir do momento que a vontade do seu coração, nada é mais forte que a vontade do coração, que o desejo diz, chega, eu não aguento mais sofrer, acaba aquela sua penitência. Aí você vai para a fase 2. Para ir para a fase 2, o que é a fase 2? A reparação. Basta se arrepender? Basta sentir remorso? Não. Se arrepender e sentir remorso faz você dar um fôlego. Vou sair dessa situação de sofrimento. Agora eu vou partir para a reparação. Como se repara? É sofrendo que se repara? Se repara fazendo bem. É fazendo bem que a gente repara as falhas que a gente cometeu. Agora, voltando rapidamente para a oração. Por que é tão importante fazer oração para os mortos? Ele diz o seguinte, a maioria desses espíritos sofredores, apesar de estarem sofrendo as consequências e sofrendo muito, eles têm muita dificuldade para sentir a vontade, para ter a força necessária, a coragem necessária para simplesmente falar chega. Para simplesmente pedir ajuda. Então, às vezes, para eles conseguirem ter esse sentimento, terem uma luz, às vezes não. É a oração da gente que dá esse ânimo, que dá essa luz, que dá essa coragem que eles precisam. E eles disseram, é muito eficiente. Então, a partir do momento que a gente ora por um sofredor, primeira coisa que acontece, ele viu que ele foi lembrado. Ele ouve a oração. Mais do que ouve, ele é tocado, ele só está como espírito ali. Ele é tocado de uma forma muito forte. Então, ele fala, opa, eu não estou sozinho. Lembraram de mim. Depois, se a gente fica pedindo para ele ter coragem, para ele receber auxílio, vai desenvolvendo esse sentimento de coragem, vai ajudando a desenvolver esse sentimento de arrependimento nele. Enfim, nós podemos ser muito úteis para abreviar o sofrimento de um espírito que está desencarnado. Na verdade, pelo que eu li aqui, na verdade, parece até que é nosso trabalho. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos que utilizar o nosso poder para ajudar as pessoas encarnadas e principalmente as desencarnadas. Elas precisam muito dessa luz. A nossa oração vai ser uma luz que pode tirar ela daquela situação. Eles dizem aqui, e quando um espírito sofredor ele se arrepende e pede ajuda, é imediato. Deus manda na hora o socorro necessário, manda o que ele precisa para ele sair daquela situação. Certo? Então, independente da sua crença, ore pelos espíritos desencarnados, que você conheça ou não. Às vezes a gente ora de acordo com a dor, né? A gente pede pelos suicidas,
A gente pede por aqueles que muitos espíritos desencarnam em situação de vício. A gente ora por aqueles que têm vício. Enfim, você pode orar de acordo com a dor que você acha que aquele espírito está sentindo, ou de acordo com a perturbação que ele está sentindo. Imagina você, um desconhecido, ajudando um espírito, e fala: quem que é a Meire que está orando por mim? Eu nem conheço ela. Aí ele começa a orar por você, Meire, depois, quando ele está bem. Muito bem. Ah, tá. Então ele reforça aqui, né, que a lei é essa, então. Porque a gente fala assim: eu não vou orar porque as vontades de Deus elas vão acontecer de qualquer jeito, as leis de Deus elas vão acontecer de qualquer jeito, mas a lei de Deus é essa, é esse processinho que eu mostrei para vocês. Você comete a falha, você vai arcar com as consequências e você vai sofrer. Mas também, se faz parte da lei, você pode sair dessa. E como você pode sair dessa? Se arrependendo. Se não consegue se arrepender e ter a coragem sozinho, a lei permite que nós, como irmãos, ajudemos. Como que a gente pode ajudar? Por meio da prece, que chega imediatamente ao Espírito. E dessa forma nós somos instrumentos da lei de Deus. De qual lei de Deus? Lei de amor e caridade. Essa é a lei. Tá? Então não vamos ter preguiça, tipo, o que Deus quiser que acontecer, vai acontecer, nem preciso pedir nada. Não, você faz parte aí do processo. Vamos ver. Ele fala aqui, né, que a severidade do sofrimento, do castigo que a pessoa vai sofrer, essa dor emocional, é proporcional à gravidade da falta. Eu tinha falado que o tempo que ela vai sofrer não tem a ver com a gravidade da falta, mas a intensidade do sofrimento tem a ver com a intensidade da falta, com a gravidade da falta. Deu para entender, né? Aí ele fala assim: a pena, que é o sofrimento, dura tanto quanto a obstinação no mal. E seria perpétua a pena se a obstinação no mal fosse perpétua. E seria de curtíssima duração essa pena se o arrependimento chega logo. Sabendo disso, a gente tem que ser esperto. E quando a gente desencarnar, se estiverem sofrendo lá, mas é claro que tem que ser de coração, né? Mas dá um jeito do seu coração se arrepender rapidinho para você sair dessa. Vamos ver aqui, que eu acho que está acabando, hein? Certo. Vocês me desculpam? Claro que sim, né? Se o culpado clama por misericórdia, Deus o ouve e lhe envia a esperança. Vamos ver aqui. Pronto. Agora pronto mesmo, tô achando, gente. Aqui. Ele fala assim, que você recusar a prece é não aceitar a assistência, está negando a assistência que Deus disponibiliza para você, e você está negando um bem que você pode fazer. Às vezes a gente fica muito confuso como a gente pode fazer o bem, né? Para mim, depois de ler essa questão da prece, não que seja só isso, né? Porque a gente estava falando que a ação é importante, a ação prática. Mas, se você só fizer o bem orando pelas pessoas a vida inteira, eu acho que você vai ter se saído muito bem. Muito bem mesmo. Pela eficiência que tem. É que, às vezes, a gente está sempre com o pensamento acelerado, fazendo outras coisas, e está fazendo muito bem prático, que é importante. E anula, né, e se esquece um pouco desse poderoso recurso que a gente tem. Como se fôssemos Deus. Porque é assim que Deus age, né? Por meio do pensamento dele, da vontade dele, a gente pode agir assim também. Então, eu acho que, depois que eu estudei isso daqui, eu vou tentar priorizar fazer o bem, principalmente dessa forma. Por meio da prece. De graça, é fácil e extremamente eficiente. Eu posso fazer de qualquer lugar para qualquer pessoa. Eu posso praticar esse bem, fazer esse auxílio. Certo? Gente,
É praticamente isso. São 4 itens, é curto. Eu espero ter conseguido passar alguma mensagem para vocês. Eu sei que eu, pelo menos, aprendi bastante estudando esse tema. Foi muito rápido que eu tive que fazer isso, mas eu espero ter, de alguma forma, tocado o coração de vocês. Eu não, né? A mensagem. Tá bom? Abraço, obrigada, bom dia.